O STF ele decidiu que, que os cartórios continuam tendo a mesma responsabilidade subjetiva que já existia antes do julgamento, só que agora o Supremo entendeu que o Estado também é responsável por eventuais prejuízos causados pelos cartórios a terceiros. E a responsabilidade do Estado, nesses casos, continua sendo objetiva. Ou seja, o Estado vai passar a responder, junto com o cartório, por eventuais prejuízos causados a terceiros. E a decisão tem um ponto interessante, porque ela estabelece que, caso o Estado seja acionado, que ele pode cobrar os prejuízos que ele seja obrigado a ressarcir desse terceiro do oficial do cartório, caso ele demonstre a presença de responsabilidade subjetiva, ou seja, caso ele demonstre que o oficial de registro ou os seus prepostos agiram com culpa ou dolo, né? E o Supremo foi até um pouco mais longe. O que o Supremo disse? Que essa ação de regresso tem que ser necessariamente feita. Ela é um dever do Estado tomar essa medida. O Estado não pode, ao ser condenado a ressarcir prejuízos causados pelo oficial de cartório, não tomar medidas contra o cartório, exceto se ele avaliar que o cartório não agiu com culpa ou dolo. E o Supremo, inclusive, indicou que se o agente público do Estado, o procurador do Estado, não tomar essa medida de buscar esse ressarcimento do oficial do cartório, nos casos em que há dolo ou culpa do oficial, que esse agente público ele estaria cometendo aí um ato de improbidade administrativa. O medo dessa ação de improbidade pode acabar levando o Estado a ajuizar ações contra os oficiais de cartório, mesmo quando não estiverem presentes os requisitos para a responsabilização do oficial de cartório, ou seja, a culpa ou o dolo desse oficial, entendeu? Porque pode acontecer do procurador do Estado preferir transferir a responsabilidade da definição se houve culpa ou dolo em casos que pode haver algum tipo de dúvida para o judiciário, justamente para evitar esse risco dele sofrer uma ação de improbidade. Essa decisão ela tem efeitos retroativos, sim. Toda decisão judicial ela se aplica ao passado, né? O que o judiciário ele decide é qual é o direito que existe, qual é o direito aplicável, né? Então, quando o Supremo ele fala que o Estado tem essa responsabilidade objetiva, ele está dizendo que sempre foi assim. Ele não está dizendo que isso é uma coisa nova que surgiu a partir daquela decisão. Ele está falando que a lei e a Constituição sempre determinaram aquele resultado e que, portanto, ele se aplica a todos os casos anteriores. Naturalmente, que nos casos que já foram julgados, ou nos casos que já estão ajuizados e que o Estado não foi incluído pela pessoa que ajuizou a ação como réu, o processo vai seguir seu curso normal, não vai haver nenhum tipo de modificação, né? Nesse caso vai continuar existindo a mesma circunstância em que o oficial do cartório tem que demonstrar que não causou dano, ou se a pessoa sofreu esse dano não foi causado com dolo ou culpa do oficial. Agora, em casos específicos em que o Estado foi incluído no polo passivo, o juiz de primeira instância entendeu que o Estado ele era ilegítimo, tinha uma legitimidade passiva, ou que ele tinha uma responsabilidade subsidiária. Caso essa pessoa tenha recorrido e ainda tem algum recurso pendente sobre essa questão, o natural é que esses recursos sejam providos, seja para reincluir o Estado
como réu da ação, nos casos em que ele foi excluído, seja para especificar que a responsabilidade ela é primária e não subsidiária, como havia se definido anteriormente. O que pode acontecer ainda, esse acórdão, né, a decisão do Supremo que definiu esse novo regime de responsabilidade do Estado pelos atos dos oficiais de cartório, ela ainda não foi publicada. O que quer dizer que essa decisão ela ainda está sujeita a recurso, né? Naturalmente, já tendo sido julgada pelo Supremo, o único recurso cabível é um recurso que a gente chama de embargo de declaração, que é um recurso que é endereçado aos próprios julgadores que tomaram a primeira decisão. Em tese, ele tem o objetivo apenas de complementar ou esclarecer algum ponto da decisão. Mas a gente verificou na prática, em vários outros casos, que o Supremo ele utilizou-se desses embargos de declaração para fazer o que a gente chama de modulação de efeitos da decisão. O que é a modulação de efeitos? É o Supremo decidir que o novo entendimento que ele adotou vai se aplicar apenas a partir de uma certa data. Ou seja, os efeitos dessa decisão, eles são modulados no sentido de que eles não vão se aplicar retroativamente, eles vão se aplicar a partir de uma certa data, né? E isso já aconteceu em outros casos do Supremo, e a gente não tem como saber se isso não vai acontecer nesse caso também.